Olá a todos vocês que estão aqui comigo toda semana. Hoje eu vou convidá-los para pensar a respeito de um tema muito interessante. Você que está passando também, espera um pouquinho, fica aqui comigo. Você sabe quando é tempo de recomeçar? Vocês já recomeçaram alguma vez na sua vida? Ou recomeçar, como às vezes a gente diz, recomeçar do zero ou recomeçar do nada. Se bem que a gente nunca recomeça do nada, a gente traz a aprendizagem que nós tivemos, né? Mas assim, vocês já recomeçaram alguma vez? Porque a vida é mudança, o tempo todo as coisas mudam. As estações, se a gente olhar para fora. E o recomeçar ele ocorre muito quando a gente acorda. Quando a gente acorda para o mundo, a gente acorda para uma situação, a gente olha e vê uma outra perspectiva, ou procura essa perspectiva, ou cava para encontrar essa perspectiva, ou começa a caminhar para abrir esse caminho. Então, veja bem, nós precisamos acordar, olhar, porque muitas vezes nós ficamos muito anestesiados na nossa vida. Às vezes a gente fica anestesiado no próprio sofrimento, né? Então, veja bem que sério que é, né? Então, assim, às vezes a gente precisa mudar, às vezes a gente perdeu uma pessoa, precisa fechar esse ciclo e dar um encaminhamento para esse luto. Às vezes alguma coisa está fazendo com que a gente sofra muito, é uma profissão que eu não gosto, eu estou fazendo alguma coisa que eu não gosto, será que eu vou fazer a vida inteira isso? A vida é muito curta e nós temos hoje muitas possibilidades de fazer uma série de coisas. Então, veja bem, o que precisamos recomeçar? Onde da nossa vida? Às vezes, os nossos relacionamentos, sejam de parentes, sejam do nosso parceiro ou a nossa parceira, a nossa namorada ou namorado, veja bem, às vezes essas situações estão muito complicadas. Elas precisam ser limpas para que a gente possa recomeçar de uma outra maneira. Vocês sabem por quê? Porque a gente pode, porque a própria natureza nos mostra isso. Todos os dias eles têm um encaminhar no tempo. Todos os dias amanhece, os pássaros cantam, as flores brotam. Às vezes, se a gente olhar a natureza, a gente vai ver num lugar ali no entre pedras, está brotando uma flor. Por quê? Porque a vida recomeça. Os ares recomeçam quando eles estão poluídos, eles se espalham e vão levando embora aqueles detritos. As águas também, quando elas estão poluídas, o mar joga para fora. A terra, ela é bombardeada, daqui a pouco ela começa a se recuperar. Veja bem, que interessante, né? Toda a natureza recomeça. Nós achamos na nossa soberba que nós não somos natureza. Somos natureza, sim, estamos dentro da natureza. Nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos e morremos e vamos embora. Nós temos um ciclo de vida, nós somos natureza, os nossos cabelos caem no outono. Então, veja bem, olha que interessante, nossas células se renovam e a gente sempre está do mesmo jeito, e tudo está se renovando dentro da gente. Será que a gente não pode renovar a nossa vida? Será que nós não podemos recomeçar de novo onde nós precisamos recomeçar? Qual é o momento certo de recomeçar? Veja bem, será que não é agora? Nós, seres humanos, nós somos muito
complicadinhos, nós adoramos nos acomodar à situação. Às vezes a gente não quer mudar, porque parece que assim, esse sofrimento dessa situação, eu já me acostumei, então eu posso tolerar. Olha que coisa mais triste. A gente fica numa situação de sofrimento com preguiça de mudar, de recomeçar. Então, veja bem, às vezes a gente tem que abrir bem o olhinho, a nossa inteligência, olhar para a nossa vida. Sempre o sofrimento, ele é qualquer sensação que não é agradável emocional, ela está nos dizendo alguma coisa. Ela está dizendo para a gente olhar para ela. Ela está dizendo para a gente mudar, ela está dizendo para a gente se cuidar, ela está dizendo para a gente curar. Então, veja bem, a gente tem que partir de algum lugar. É muito bom quando a gente acorda, olha e faz o seguinte: começa hoje mesmo, porque se eu postergar para amanhã, eu vou deixar para trás, porque eu já deixei todos esses anos. Então, isso é muito mais fácil para mim do que eu começar a caminhar. Mesmo que esteja escuro, mesmo que esteja só neblina na minha vida. Você sabia que na neblina a gente dá um passo de cada vez? Quando começa a neblina assim na estrada, a gente não começa devagarinho, devagarinho, para poder estar olhando ali na nossa frente e para a gente poder continuar também. A gente não pode parar, porque se você parar na neblina, alguém pode bater em você. Deixa bem. Na vida, a mesma coisa. A gente tem que começar a dar o primeiro passo. Se alguém está me fazendo mal, esta pessoa está me machucando há muito tempo, a situação não vai ser resolvida. Eu tenho que tirar essa pessoa da minha vida, ou afastá-la, ou colocar uma porção de barreiras para me proteger. Então, veja bem, muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou começar do zero? Como que eu vou começar? Eu já perdi o dinheiro que eu tinha, e agora o que que eu vou fazer? Se você conseguir um dinheiro, você vai conseguir outro? Você vai ter que ter paciência e vai ter que ver como que você vai poder estar fazendo isso. Então, veja bem, tudo é uma questão da gente recomeçar. Nós precisamos recomeçar. Recomeçar a investir nos nossos relacionamentos para que eles possam melhorar, a começar a investir nos nossos amigos para que possamos ter a companhia deles, procurar um companheiro ou uma companheira se você realmente é isso que você quer, começar a investir no seu corpo, nos seus cuidados. Então, veja bem, sempre que eu acordo, existem momentos que sugerem oportunidades. É um momento de reflexão interna que é possível eu mudar. Só que assim, é possível recomeçar, mas às vezes eu tenho que mudar. Mudar hábitos antigos, maneiras antigas, crenças que estão me limitando, principalmente se eu falo mal, muito mal de mim mesma, lá na minha cabeça. Isso é uma coisa terrível. Quando eu começo realmente assim, me penalizar, é muito complicado. Muitas vezes você tem que deixar o passado. O passado é passado, ele passou. Não se pode fazer nada a respeito dele, a não ser aprender com os nossos erros. Isso nós podemos fazer, só que depois a gente tem que enterrar este passado, tirar a mágoa de dentro da gente e recomeçar, buscar a nossa energia. Nós precisamos identificar os problemas que nos impedem de evoluir. Além de entender que nem sempre estamos vivendo aquilo que gostaríamos, essa mudança é necessária,
pode desconstruir falsas verdades, mudará a maneira como eu vou me entender. Se eu não conseguir fazer isso sozinho, procuro ajuda das pessoas que estão ao meu redor. Se for uma questão mais séria, procuro uma ajuda profissional. Então, veja bem, quando a gente tem, principalmente quando a gente tem uma grande perda, parece que um pedaço da gente a gente perdeu. E às vezes a gente perdeu mesmo. Só que a gente também se regenera. E a gente também pode ser feliz. Porque se você está vivendo, você precisa validar a vida. Não adianta você estar vivendo sem você validar a vida, sem você validar o tempo que você tem, sem você validar a vida que você tem. Então, veja bem, às vezes a gente perde o significado do que importa. Os nossos sonhos, nós nos sentimos frustrados, nossos sonhos não foram realizados, né? Então, assim, essas situações são de grande complexidade emocional e nos obriga a pensar sobre a nossa vida, né? Então, assim, a gente pode até refletir sobre o passado, mas não podemos remoer o passado. Olha para vocês mesmos e vejam quanto tempo no dia vocês estão pensando no passado. Então, assim, se você e se você sente muita vontade de pensar em alguém que se foi, qualquer coisa você perdeu porque essa pessoa encontrou outra pessoa ou porque essa pessoa foi para o outro lado da vida, o que que você vai fazer? Para 5 minutos, pensa nessa pessoa. Acabou 5 minutos? Chegou. Parou. Quer chorar? Chora. 5 minutos. Passou 5 minutos? Para. Então, que assim, é uma questão de você não ficar remoendo coisas doloridas. Essa é uma maneira de você seguir em frente. É uma maneira de você recomeçar. Uma outra questão muito importante é a seguinte: quanto mais a gente cresce e amadurece, mais a gente vê o que a gente errou. E nós erramos? Sim. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, assim, as decisões que nós tomamos na nossa vida num tempo não seria de jeito nenhum as decisões que você tomaria hoje, porque hoje você está uma pessoa diferente. Olha que bom, você mudou, mas você realmente errou. Só que assim, quando a gente erra, a gente precisa se perdoar. A gente precisa se aconchegar. Eu sei que você sofreu, eu sei que você fez o melhor que você podia, você achava que você estava fazendo o melhor, mas tudo bem. O duro que às vezes assim, as escolhas que nós temos, elas vão cada vez mais criando outras escolhas. Então, poucas coisas a gente realmente escolhe. Uma escolha vai trazer outras decorrentes dessa primeira decisão nossa. Mas tudo bem, passou. O que eu posso aprender com isso hoje? Eu posso me perdoar? Sim, eu preciso me perdoar. Então, o que a gente precisa? Se nós não colocarmos um ponto final dessas coisas que nos prejudicaram e que estão nos amarrando e dificultando a nossa vida, nós nunca vamos poder recomeçar. Nós nunca vamos poder ser totalmente felizes. É como se você carregasse aqueles grilhões por onde você vai. Então, meus queridos, nós precisamos largar isso para trás. Porque assim, a vida é assim. Nós erramos, a gente não vem com manual. A gente vai aprendendo pelas nossas tentativas de acerto e erro. Quando nós deixamos, limpamos um pouco a nossa carga emocional,
Então, assim, é como assim, por exemplo, você limpa um pouco o seu guarda-roupa, você pode comprar roupa nova, você tira seu sapato um monte e doa, você também pode comprar um sapatinho novo. Você começa assim, organizar tudo, reorganizar tudo, recomeçar tudo. O jeito que você corta cabelo, o jeito que você se pinta, o jeito que você se arruma. Faz isso, faz esse exercício com você. É interessante. Porque assim, nós podemos visualizar a vida que nós queremos ter. Como que gostaria? Que gostaria de colocar na minha vida agora? Eu sempre sonhei em ter um animalzinho. Eu vou lá e adoto um. Eu sempre sonhei em fazer uma viagem para algum lugar que eu sempre assisto filme, parece que tem alguma coisa a ver com aquele lugar. Vou, arrumo uma viagem para lá. Então, veja bem, eu posso criar, recomeçar e criar uma vida mais satisfatória para mim. Pense, como que você vai organizar? Como vai ser a estrutura desse recomeçar? Os seus valores, os seus princípios, os seus objetivos, deixe eles claros para você. E tem o seguinte, não precisa fazer tudo de uma vez. Você sabe por quê? Curta. Que essa palavrinha eu gosto dela. Curta, experimente passinho de cada vez. Às vezes, aquela roupa que você gostaria, você comprou para usar, nunca usou, está lá no seu guarda-roupa, experimenta, faz um novo look, sai com ela, e daí? E daí? Então, meus queridos, veja bem, quando a gente começa a jogar com a nosso olhar da vida, é como eu digo, sabe aquele caleidoscópio, aquele aparelhinho que você olha, assim, cada vez que você olha, você vê uma paisagem diferente? Às vezes a vida é assim. Nós estamos olhando só de um lado, então a gente só vê aquilo ali. Quanto mais eu acredito e penso numa coisa, mais ela se estabelece na minha vida. Então, assim, cuide de você, esvazie sua mente, coloque pensamentos bons, coisas boas, veja histórias bonitas, leia, tenha amizades boas, faça novas amizades, tá? Reserve um tempo para você todos os dias. Hoje, um tempo para você relaxar, um tempo para você ver a natureza, um tempo para você brincar com o seu cachorro, um tempo para você não fazer nada, um tempo para você conversar e olhar bem na pessoa que te ama, abraçar forte seus filhos e falar: fica aqui comigo um minutinho, fica. Veja bem, o que vocês acharam? Comentem, me digam o que vocês acharam do que eu estou falando para vocês. Sugiram temas também, tá bom? Fiquem comigo, coloque o like, porque assim o YouTube entende que vai valer para outras pessoas e coloca no ar, tá bom? Grande abraço no coração de cada um de vocês. Até a próxima semana, queridos.